Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, estou aqui representando o meu grupo da FIAP para apresentar um pouquinho da entrega da segunda fase do Challenge, né, da FIAP em parceria aqui com a Local Web. A gente está desenvolvendo esse aplicativo e só para contextualizar, na primeira fase a gente entregou um aplicativo voltado para e-mails, né, onde a gente tinha simulações ali de e-mails, também com integração de calendário e contatos, mas todos os dados eram persistidos internamente no aparelho, né? Agora, nessa segunda fase, de fato, a gente vai fazer uma persistência externa, né? Então, construímos aqui uma API para simular esse serviço. E antes de sair mostrando o código e a gente dando uma olhadinha no que foi feito, vamos ver o aplicativo funcionando, né? Bom, estou com a aplicação aberta, ela está rodando aqui pelo emulador, né? E o primeiro passo é a gente criar uma conta, tá? Então essa é a nossa tela inicial. Clica aqui nesse botão para criar uma conta. Eu vou colocar aqui meu nome de usuário. Vou escolher uma senha aqui bem difícil, né? A gente precisa confirmar. O detalhe é o seguinte: se essa senha ela for menor do que 6 caracteres, ele vai reclamar aqui, tá? Então a gente precisa de uma senha de no mínimo 6 caracteres. A gente vai criar nossa conta. E agora a gente já pode logar aqui dentro da plataforma. Aquela senha bem difícil, né? E vamos entrar. Nesse primeiro momento, não tem nenhum e-mail aqui, né? Então o interessante é a gente fazer já algumas configurações. Vamos entrar aqui então na aba de configurações. Vou colocar aqui algumas preferências, tá? Eu vou colocar aqui meu nome e a primeira letra maiúscula do sobrenome. Vou deixar sem telefone mesmo. Vou colocar a empresa FIAP. Aqui na descrição, né, o cargo, vou colocar como aluno. Tem a opção também de escolher aqui alguns avatares. Vou colocar aqui o sapinho para a gente ver. Vou salvar essas configurações. Já estão aqui presentes, né? A gente já observa aqui as mudanças. Mas eu vou voltar aqui para esse avatar dinâmico, que é um avatar que ele apresenta as iniciais aqui do nome e ele muda a cor conforme o nome, tá? É um avatar bem legal, vou deixar ele aqui. E aqui dentro de configurações, a gente tem o simulador de e-mail também. Então, ao clicar nesse botão aqui, a gente vai começar a receber e-mails. Vou fazer aqui 5 simulações, tá? Então, uma vez, duas, três, quatro, 5, tá? E agora eu vou voltar para a nossa inbox. Para o seguinte, a gente fez 5 simulações, mas apenas 3 e-mails aqui na inbox, tá? Por quê, pessoal? Porque alguns e-mails provavelmente foram considerados spams. Esse ícone, tá, da pastinha, ele acessa a seção das nossas pastas. Então aqui a gente tem a organização aqui dos nossos e-mails. E repara que aqui no spam a gente já consegue ver que tem 2 e-mails. Olha só, clique aqui, né, um e-mail meio suspeito, ele tem alguns anexos aqui. Então vamos voltar ali para a nossa inbox, né, e dar uma olhadinha nesses e-mails que chegaram aqui para a gente. Bom, eu comentei aqui desse ícone, né, que ele acende aqui quando a gente tem anexos, então eu vou abrir esse e-mail e olha só, ele tem um anexo aqui, quem enviou, quando enviou, o assunto. Aqui a gente tem uma aba de ações e de fato aqui a gente tem a mensagem. A gente pode responder ou encaminhar esse e-mail, né? E aqui nessa aba de ação, a gente tem como enviar esse e-mail para a lixeira, classificar esse e-mail como spam, bloquear esse contato ou adicionar esse contato, tá? Eu vou voltar aqui e repara conforme a gente vai abrindo aqui os e-mails, ó, aqui mais anexos, aqui a lista de anexos, conforme a gente vai abrindo esses e-mails, aqui o preview aqui, né, da mensagem, ele vai ficando mais claro, né? Então a gente consegue saber qual é aquele e-mail que a gente já abriu e qual ainda a gente precisa ver aqui. Então eu vou abrir todos esses e-mails, né? A gente pode marcar e-mails como favoritos, tá? Mais uma preferência aqui. Então, a partir do momento que eu selecionei esse e-mail como favorito, aqui a estrelinha ela vai acender e ir lá naquela seção de pastas, né? Aqui nossa primeira pastinha que é de favoritos. Repara que nosso e-mail ele já está aqui, ó, sendo marcado. Se eu desmarcar, ele sai de favoritos, tá? E ele vai continuar aqui na nossa inbox. Bom, pessoal, aqui na seção de pastas, a gente também tem a parte de contatos, tá? Então, no momento a gente não tem nenhum contato aqui cadastrado. A gente pode tanto entrar por aqui, tá? Eu vou criar aqui um contato aqui. Vou criar aqui o Yoda, né, do Star Wars. Vou colocar aqui como
Jedi, aliás, mestre Jedi, né, no mínimo. Eu vou colocar aqui como Yoda, @StarWars.com. Então a gente confirma e olha só aqui o nosso contato, né? E aí dentro daqui do card, do contato, a gente tem também essa barra de ações onde a gente pode excluir, bloquear ou editar esse contato. Tá? Então se eu entro para editar, vou fazer uma pequena alteração aqui, vou salvar e a gente já pode observar a atualização que foi realizada. Além de adicionar contatos manualmente, assim que a gente recebe um e-mail, a gente pode adicionar o contato através do e-mail. Então vou abrir aqui de novo o e-mail aqui do Igor Costa, né, que é um e-mail simulado, e vou adicionar. Automaticamente a gente já tem o contato aqui do Igor Costa. E eu posso fazer isso com os outros e-mails. Vou adicionar agora a Larissa Santana. E está aqui a Larissa. Então vai sendo exibido aqui em ordem alfabética, né, esses contatos. E vamos fazer aqui um outro exemplo. Eu também posso bloquear. A partir do momento que eu bloqueei, esse contato agora ele está aqui na seção de bloqueados, tá? Eu posso excluir de fato ou restaurar esse contato, né? Então está aqui de volta na seção de contatos, tá certo? A gente comentou também dos spams, né? A gente não abriu aqui os spams, mas olha só. Supondo que o e-mail não fosse um spam, a gente tem a opção de restaurar, tá? Ou de fato excluir esse e-mail e as mesmas opções aqui para os contatos, tá? Então eu vou restaurar esse e-mail e repara que quando a gente restaura, né, ele agora não está mais aqui no spam. Então agora a gente só tem um e-mail aqui no spam porque o outro a gente restaurou. E aí ele foi lá para a inbox, tá certo? Então esse e-mail aqui a gente restaurou ele, tirou ele lá do spam e vem para cá. E a gente pode considerar ele um spam de novo e bloquear esse contato, né? Agora ele vem aqui para contatos bloqueados e lá no spam a gente já observa lá que tem esses dois e-mails aqui de novo. E ele não está mais lá na nossa inbox, tá certo? Além dos contatos, a gente também tem a seção aqui de calendário, tá? De eventos. Então olha que legal, o nosso calendário aqui, ele fica marcado com a cor vermelha o dia atual. E a gente pode navegar entre os meses aqui, né, para frente ou para trás, através desses botões, tá bom? Ao selecionar um dia, ele vai marcar o dia selecionado com a cor azul aqui, tá? E a gente pode criar eventos. Então eu vou criar um evento aqui, né? Vou colocar aqui aula de Java. Vou selecionar aqui uma data e hora. E então vou colocar aqui, ó, segunda-feira que vem, né? Vou selecionar aqui o horário das 8 da manhã até as 9h30. 1h30 aqui de aula. E vou selecionar os participantes. Então vou colocar todo mundo aqui, ó. Repara que agora o dia 23, ele fica marcado, né, com uma bolinha azul aqui. Se a gente selecionar esse dia, a gente consegue acessar esse evento. E aqui também tem a barra de ações desse evento, onde a gente pode excluir ou editar, tá certo? Então eu vou editar esse evento. Eu vou ter que mudar o dia. Em vez do dia 23, eu vou ter que mudar ele para o dia 24. E no dia 24, o Igor aqui não vai poder participar. Então eu vou excluir ele aqui. Então agora a gente já mudou, já tem o dia 24 aqui. E agora o Igor não faz mais parte aqui dos convidados, né? Então aqui a gente consegue criar novos eventos, vários eventos, tá? Vou criar mais um aqui, ó, no dia 30. Vamos criar no mês que vem, vai. Vou criar no dia 1º aqui, ó. Aula. Vamos colocar aqui de Kotlin. E aí eu vou selecionar o dia, né? Vamos colocar aqui no mês que vem, na terça-feira. Vou colocar agora 7 da manhã, 7h15, até as 10 horas. E os participantes, vou colocar aqui só a Larissa. Vamos confirmar. E olha só, no mês seguinte, a gente tem lá o dia 1º aqui marcado, né? E a gente, selecionando esse dia, a gente consegue ver aqui os eventos do dia, tá bom? Então essa é a nossa funcionalidade aqui de eventos e calendários. Com a ideia de que uma filter ele já crie salas virtuais, né? Então a gente já teria como acessar essas salas, né? Então tem umas ideias bem legais aqui para os eventos, tá bom?
Bom, e agora uma outra funcionalidade bem bacana é realmente a gente poder trocar mensagens, né? Esses e-mails, é, entre usuários aqui da plataforma. Então eu vou fazer um logout. Para fazer o logout é só sair aqui. Eu vou criar uma outra conta, tá? Eu vou criar a conta aqui do Skywalker. Vou colocar uma senha, para não ficar igual a minha, né? Vou colocar uma senha mais difícil aqui. E vou cadastrar aqui o Skywalker. Então, skywalker@localweb.com. Aquela senha bem difícil aqui. E vou entrar aqui com o Skywalker. Ele não tem e-mail ainda, né? E como eu falei, essa funcionalidade de trocar mensagens, né, entre os usuários é bem bacana. Para isso tem esse botãozinho aqui, ó, que fica bem no inbox, aqui embaixo. É só a gente entrar e tem as opções aqui de mandar uma mensagem com cópia oculta, tá? No caso eu vou mandar só para mim, lá para minha outra conta, né? E quero, aqui eu vou colocar o assunto, tá? Participar da aula de Java. É, poderia me adicionar para o evento aula Java. Mensagem qualquer aqui, né? Vou enviar esse e-mail. Repara que esse e-mail ele não fica na inbox, né? Ele foi um e-mail enviado, então ele vai estar aqui nessa pastinha de enviados, tá? Então o Skywalker aqui enviou para mim esse e-mail. Então vamos entrar lá na minha conta agora. Eu vou fazer um logout aqui e vou entrar de novo com a minha conta. Vou entrar e olha só o e-mail que está aqui na minha inbox. É do grande garoto Skywalker aqui, né? Pediu para adicionar ele na aula de Java. Então vou adicionar esse contato, Skywalker está adicionado. E aí eu posso vir aqui no evento da aula de Java, vou editar, né? E vou adicionar aqui o garoto Skywalker. Tá certo? Pronto, tá adicionado. Então tá beleza. Então essas são algumas funcionalidades, tá? E vamos conversar agora um pouquinho sobre o spam, né? O que a gente fez para validar quando é um spam ou não aqui os e-mails. Bom, agora de fato, vamos ver um pouquinho de código aqui, né? Estou aqui com a API aberta e ela está dividida organizada, né, de forma modular. Então, cada módulo aqui ele tem seu próprio conjunto de regras, né? Então, cada módulo acaba tendo mais independência, vamos falar assim. Então, o e-mail ele tem lá o seu controlador, seu domínio, suas exceções, repositórios, serviços, o mesmo para anexos, o mesmo na autenticação, o mesmo para usuários, tá bom? Então, cada módulo ele tem esse conjunto aí de regras. E para a gente falar um pouquinho da verificação, né, de um e-mail ser um potencial spam, a gente vai acessar aqui os serviços do e-mail, tá certo? A gente tem aqui no serviço uma série de funções. Lá embaixo a gente tem aqui, né, o Spam Validation, tá certo? A gente tem aqui várias verificações, vou falar um pouquinho sobre elas. Vamos começar aqui com essas três validações aqui, ó. São bem parecidas, tá? O que acontece? Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Pronto. O que acontece? Essas três primeiras validações, né, elas vão verificar a quantidade de destinatários. A primeira ela vai fazer essa verificação nos destinatários diretos, tá? Depois ela vai fazer essa mesma verificação nos que estão em cópia e por último na que estão como cópia oculta, tá certo? Então se eu tiver mais de 15 destinatários diretos, ele já é considerado um potencial spam. Se eu tiver mais de 10 em cópias, já é considerado um potencial spam. E se tiver mais de 5 em cópia oculta, eu também estou considerando ele aqui um potencial spam. A segunda seria a quarta aqui, né? Mas essa próxima verificação, ela vai ver se tem algumas palavras chaves ali meio comum de spam no assunto ali do e-mail. Então, coisas como oferta imperdível, clique aqui, crédito fácil, ganhe dinheiro, né? Tem aqui uma série de palavras que a gente pode adicionar aqui para validar se aquele e-mail ele é um potencial spam, tá certo? Essa próxima verificação
ela vai ver a quantidade de links que tem dentro do e-mail. Então, se tiver mais de 2 links, né, ele já começa a ser um e-mail ali suspeito, tem muitos links lá dentro, então ele vai já considerar esse e-mail um potencial spam, tá bom? Depois a gente tem a verificação do domínio do remetente, tá? Então a gente pode colocar aqui alguns domínios que podem ser conhecidos aí para fazer qualquer trabalho de spam aí, e aí ele vai filtrar essa lista. E por último, a frequência, né? A gente vai verificar a frequência do usuário. Aí tem uma funçãozinha aqui que a gente vai usar ela para auxiliar aqui, que ele vai analisar a quantidade de e-mails que esse usuário enviou nas últimas 24 horas, tá certo? Então a gente colocou aqui como 20, né? Então a gente considerou aqui, se tiver mais de 20 e-mails ali nas últimas 24 horas, esse usuário é, já começa a ser um potencial spammer, né? E aí esses e-mails, o que acontece é que ela vai na hora de ser criado esses e-mails, essa verificação ela vai, vai ser executada e se ele for validado como um potencial spam, ela troca a caixa de mensagem para a caixa de spam, tá? Para não correr o risco de cair direto lá na inbox do usuário. Então essas são as nossas verificações aqui, tá certo? Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouquinho da aplicação, né? Vamos ver como a gente faz para rodar a API localmente. Primeiro passo, a gente precisa ter um banco MySQL. Então, acho que a forma mais fácil aqui é a gente criar um container, né? Com esse banco. Eu tenho o banco na minha máquina, mas eu vou criar aqui o container para demonstrar. Então, eu estou com o terminal aqui aberto, o Docker instalado, né? Vamos dar aquele comandinho conhecido, docker run, menos, menos name. Vou criar aqui o nome desse container, vou colocar de challenge aqui, MySQL challenge. Menos D para não sequestrar o terminal. Menos P para a gente escolher a porta. Como eu já tenho o MySQL aqui instalado que utiliza a porta 3306, eu vou colocar na 3307, apontando para 3306 do container. Mas se você não tiver o MySQL instalado aí, pode usar a 3306 mesmo. Eu vou criar aqui o password, tá? Então a gente precisa colocar aqui exatamente dessa forma: MySQL root password. E aí a gente pode escolher aqui a senha. Eu vou colocar challenge 2024. Vou criar mais uma variável aqui, que é o banco que a gente vai de fato utilizar. Então, MySQL database, vou colocar aqui como local web. E a imagem que a gente vai utilizar, que é uma imagem MySQL. E aí ele já vai buscar a última versão, né? Então, vou executar. Vamos verificar aqui com Docker Container ls. Então tá aqui, ó, essa imagem MySQL sendo utilizada, né? Na porta 3307 apontando para 3306 do container. Esse container MySQL challenge. Então o primeiro passo está feito, tá? O nosso container com o banco foi iniciado. Agora vamos. Bom, aqui na API, né? A gente tem aquele arquivo application properties, onde a gente configura ali várias coisas na aplicação e uma delas é nossa conexão com o banco de dados, tá? É, eu deixei preparado aqui a string de conexão, tá? Então, como eu estou utilizando a porta 3307 e é o nome que a gente deu pro banco, é local web, então a string fica dessa forma, tá? O usuário é o root e a senha é aquela senha que a gente criou. Acabei de utilizar essa senha challenge 2024, então tem que ser exatamente dessa forma aqui. Eu estava utilizando antes para acessar na VPS com variáveis de ambiente, tá? Então, eu precisava dessas outras variáveis aqui criadas lá na VPS, ou caso você tiver interesse de criar no seu ambiente de trabalho aí, né, localmente, tem aqui essa outra forma para fazer a conexão. Mas para esse teste, né, a gente pode colocar aqui direto sem problema. E com essa configuração feita, aí é só a gente acessar aqui o arquivo, né, da aplicação e iniciar ela. Ela vai
mostrar aqui no terminal, vamos ver se ele vai conseguir fazer essa primeira conexão. Legal, tudo funcionando. E para a gente testar de fato, ela tem uma documentação, tá? Então eu vou passar o link para vocês. Vou deixar ele aqui na tela, ele também está na apresentação por PDF, né? E assim que a gente acessa esse link, ó, já é possível ver aqui os endpoints, né? Que a gente tem na API, a documentação Swagger aqui, né? Ele mostra pra gente como acessar cada endpoint, tá bom? Bom, pessoal, e para utilizar aqui essa documentação, tá? É bem simples. A gente tem que fazer a mesma coisa, os mesmos passos, né? Primeiro a gente precisa se registrar, depois a gente precisa fazer login. Esse login ele vai devolver uma chave, né? Uma token que a gente utiliza aqui nesse authorize, tá? Então cola aqui no authorize a token, autoriza e e aí é possível acessar cada endpoint aqui e fazer as requisições necessárias, tá bom? Então essa documentação aqui, ela ajuda a gente a entender um pouquinho aí o fluxo, né? E, e dá para agora a gente colocar também a aplicação, aplicação mobile, para acessar, né, localmente também. Então vamos ver as configurações agora é, lá na aplicação mobile. Aqui na aplicação mobile, né, a gente tem os serviços. Então, o que a gente precisa fazer é, tanto no Local Web Factory quanto no Alt Factory, trocar a base URL, tá? Então, aqui no Local Web Factory, a gente pode identificar logo aqui no início do código essa base URL. E aqui onde tem aqui o endereço host, né, a gente precisa substituir pelo nosso endereço local, né, o nosso IP aqui. O mesmo aqui em Alt Factory. Então a gente vai substituir esse endereço host pelo nosso endereço aqui. Inicialmente, esse arquivo, esses dois arquivos, eles vão estar apontando para a nuvem, tá? Então vai ter um endereço lá do host onde está a API na nuvem. Então é necessário fazer a troca aqui para acessar localmente. Então depois dessas alterações, iniciando a aplicação, ela já vai apontar aí para sua máquina, né? E aí você consegue utilizar o banco que a gente criou com a API rodando localmente aí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aplicação. A gente teve bastante desafios aí, foi bem enriquecedor. Então, obrigado pela oportunidade aí de estar podendo desenvolver e participar aqui desse challenge. Então, em nome do meu grupo, fica o agradecimento especial aí toda a FIAP, toda a galera da Local Web aí. Valeu, obrigado.